queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, quem vos cumprimenta aqui é o pastor Roberto Medrade. Quero aqui trazer uma palavra da parte do Senhor, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Glória a Deus, aleluia. Jesus amado, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer pela palavra na qual o Senhor nos concede. Neste momento, Senhor, para falar aos nossos corações. Jesus, fala conosco através da revelação sagrada que é a tua palavra. Amém. Meus queridos irmãos, observe essa palavra que lemos aqui. Que o nosso Deus, o Espírito de Deus, vai falar através do apóstolo Paulo, dizendo: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, Paulo está dizendo que nós temos que estar cientes de uma coisa, que eu sou o templo de Deus, que você que está me ouvindo é o templo de Deus. Nós devemos ter essa consciência, devemos ter essa mentalidade. O Espírito de Deus habita em vós. Então você tem que ter entendimento de que você é templo. Aleluia, você é templo de Deus. Porém, esse templo, ele pode estar ocupado por outra coisa que não é de Deus. Entendeu? Mesmo seu corpo sendo o templo de Deus, esse templo, ele pode estar ocupado por outra coisa que não é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Irmãos, a palavra destruir aqui não se trata de matar o corpo físico. Não é de matar o corpo físico. Mas o destruir aqui é quando você coloca coisas no seu corpo que não agrada a Jesus. Quando você vem e coloca um brinco, você está destruindo o templo de Deus. Quando você coloca um batom, uma maquiagem, você está destruindo o templo de Deus, porque Jesus não te fez assim. Jesus fez você natural. Ele fez você natural. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele fez você natural. Quando você nasceu, você não tinha um brinco na orelha. Você não tinha batom nos lábios. Os seus lábios, a cor dele é diferente. É para todos, é padrão para todos. Aleluia. Você não pode usar cílios nos olhos, porque, meus irmãos, é pecado. Você está modificando o templo de Deus. E se nós formos observar na palavra do Senhor nosso Deus, aleluia, glória a Deus, no livro de Romanos capítulo 1, veja só, Romanos capítulo 1, o que fala a palavra de Deus a respeito do que as pessoas estão fazendo com o templo de Deus. Olha, Romanos capítulo 1, versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível, aleluia, em semelhança da imagem de homem incorruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz a palavra do Senhor no versículo 25: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Ou seja, meus irmãos, estão mudando a verdade de Deus em mentira. O homem é a verdade de Deus no seu natural, na sua simplicidade. Ele deixa de ser verdade para ser mentira quando ele começa a colocar adornos do mundo. E o Espírito de Deus, embora o teu corpo seja templo de Deus, mas não é o Espírito de Deus que habita em ti, mas o Espírito do mundo, daquele que está no mundo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz do maligno. A palavra do Senhor vai falar dizendo assim: Não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Aí a Bíblia vai falar ainda no versículo 25 do capítulo 1 de Romanos: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura. Quando se trata da criatura, fala do ser humano, o corpo do ser humano. Ele está servindo a si próprio. Ele está servindo o seu corpo.
Ele está idolatrando o seu corpo. Quantas pessoas que se dizem ser cristão e não saem de dentro das academias? São mentirosos, se corromperam, não tem Deus na vida, não tem o Espírito Santo de Deus na vida, precisa se converter a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Se Deus quisesse que você fosse desse jeito aí, toda pintada, toda maquiada, homem usando bermudão, voltado para o futebol, para os jogos, se Deus quisesse você assim, Deus não teria colocado regra, Deus não teria nos dado a palavra da verdade, o Evangelho Santo que liberta o homem. Veja, você está entrando pela porta larga, volta para trás, não vire as costas para Deus, se converta a Deus. O Evangelho que nós pregamos, este é o Evangelho verdadeiro, é o Evangelho que não tem maquiagem, é o Evangelho puro, aleluia. Mas quantos por aí estão falsificando a verdade de Deus? Estão falsificando a verdade de Deus. Quantos por aí? Mas a Bíblia vai dizer que nós não somos como muitos falsificadores da palavra, que falsifica a palavra para ganhar dinheiro, para se beneficiar. Quantas pessoas têm o seu pecado massageado por causa do recurso financeiro que tem? Porque fala bem, porque tem um carro, porque tem uma loja, porque exerce algum cargo, alguma posição elevada, por isso os tratam bem e não pregam a verdade de Deus, concordam com o pecado deles. E a Bíblia vai nos falar dizendo assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Não se conforme com esse mundo. Quando você está aí concordando com tudo que há no mundo, andando todo vaidosa, todo vaidoso, você está concordando, está conformado com esse mundo. Cuidado, você vai perder a tua salvação se você não se despertar hoje. Você corre o risco seríssimo de perder a tua salvação se você não se converter a Jesus de verdade. Saia de dentro dessas portas largas, do meio desses homens avarentos, desses homens soberbos, que quer dinheiro, que não está preocupado com a tua salvação. Jesus está tendo misericórdia de você. Cabe você se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A nossa visão, meus irmãos, tem que estar voltado para cima. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela vai nos falar, meus irmãos, que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Observa aqui Colossenses capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aqueles que pensam nas coisas que são da terra são superficial. Eles não pensam na sua salvação. Eles estão preocupados em agradar a si próprio, em servir mais a criatura do que o Criador. Aleluia, glória a Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É a palavra de Deus que está falando. Aleluia. Decida hoje entrar pela porta estreita, pois a porta é estreita e o caminho é apertado e são poucos que entram por ele. Mas a porta que conduz à perdição, a porta é espaçosa, a porta é larga e o caminho é espaçoso, e são muitos que entram porque é um caminho fácil. É um caminho fácil. Muitos vão pagar um preço porque estão apresentando diante do povo uma salvação fácil, onde tudo pode. Você tem que mudar agora. Se você for querer mudar com o tempo, você vai conformar com esse mundo e você nunca vai sentir a necessidade de mudar. Glória a Deus. Aleluia. Você é o nosso convidado, meus irmãos, a estar conosco em nome de Jesus, em nossos cultos, terça, sexta e domingo, aqui na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, uma obra que persevera na sã doutrina, na Travessa Bujaru, bairro Aeroporto, cidade de Tailândia, no estado do Pará. Deus abençoe, em nome de Jesus.